Estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje, recebendo Márcio Porte, presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Olá, Osíris. É um prazer estar aqui, mais uma vez repetindo aí esse espaço aqui na Band. Com certeza, né? Temos aí uma cooperativa, 120 anos, acho que de crédito é a mais antiga do país. Comandas a Central Sul-Sudeste, o que nós temos no guarda-chuva da Sul-Sudeste, para a gente compreender um pouco, para iniciar o programa. Bom, primeiro, quando a gente fala dos 120 anos do Sicredi, hoje a cooperativa mais antiga da América Latina. Sim. Está sediada no Rio Grande do Sul, fica lá em Nova Petrópolis. Que é a pioneira, né? Que é a Sicredi pioneira, exatamente. E é uma das 38 cooperativas que atuam no estado do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente fala um pouquinho desse guarda-chuva da Central Sul-Sudeste, são 38 cooperativas do Rio Grande do Sul, mas existe também atuação em Santa Catarina, Minas e também em Espírito Santo, que é esse guarda-chuva da Central Sul-Sudeste. Sim, e nível de país, qual é o arrancamento dela hoje? Hoje é a maior, representa maior. cerca de 40% do Sicredi em nível nacional. Sim, aqui no estado é líder, né? Exato, né? O Sicredi tem uma liderança muito forte aqui em pequenos e médios municípios, uma inserção muito forte nas comunidades. Se nós olharmos em termos de penetração, cerca de 40% da população do interior do estado é associada ao Sicredi, então é um número muito grande. E apenas 19 municípios hoje não contam com o Sicredi aqui no Rio Grande do Sul. Que são cobertos por um município do lado ou pela região, né? Exato, exato. E tem uma estatística também que cerca de 96 municípios hoje só tem Sicredi como instituição financeira. Agora, o Sicredi, Estado. eu gosto de dizer sempre que o Sicredi não é banco, é cooperativa, você é parte dele, né? Por isso tem outros benefícios. E ela começou pelo agro, né? Depois é que deu um salto há 10 anos e veio para o meio urbano, que era um grande desafio e hoje é um grande sucesso, não é, Márcio? Exato, a origem ela remonta lá em 1902, quando da imigração alemã e italiana, os imigrantes tinham muitas dificuldades ao chegarem aqui no estado. E as cooperativas foram criadas junto com um projeto maior, na época dos padres jesuítas. Os padres criaram escolas, asilos, hospitais, várias entidades e criaram também cooperativas. E as cooperativas de crédito, elas serviram naquele momento da imigração para financiar a compra de terras de filhos de imigrantes que já estavam aqui, mas que tinham dificuldades em comprar terras para se instalarem geralmente no interior do estado do Rio Grande do Sul. Já na década de 80, nós tivemos um segundo ciclo de criação de cooperativas, justamente para fortalecimento do agronegócio. Foi um momento em que o governo federal não tinha recursos o suficiente para financiar o agro e o próprio governo federal, na época o ministro Delfim Neto, sugeriu a criação de cooperativas de crédito no Rio Grande do Sul para financiar o agro. Então, o primeiro grande financiador do agro é o cooperativismo, é o Sicredi. Exatamente, é o mais antigo, eu diria assim, né, em atuação, e hoje, por conta disso, o Sicredi mantém uma atuação muito forte no agro. Em nível nacional, nós somos o segundo maior player e no Rio Grande do Sul, em quantidade de operações, representamos 45%. No país já é o segundo maior player já do é agro. O segundo maior, exatamente. Hoje o Sicredi está em todo o território nacional. Nós estamos aí com 1.700, 1.800 agências, ou melhor, 2.700 agências em todo o país, em 1.700 municípios. Então nós temos todo o país coberto com o Sicredi e por conta disso no agro somos o segundo maior hoje no país. Vamos remontar a pioneira lá, 120 anos atrás, lá em Nova Petrópolis, né? Aquela concepção de cooperativa veio da Alemanha, foi importada, como é que foi construído aquilo? Perfeito. A origem da ideia, ela é inglesa, né, iniciando lá em 1844 em Inglaterra e depois a Alemanha. Na Alemanha havia um cenário muito parecido com esse que nós ainda estamos vivendo aqui, a questão da estiagem, né, uma dificuldade com a estiagem, com fome, problemas de educação, problemas de saúde, né, então um cenário muito complicado durante a Revolução Industrial e os precursores do cooperativismo de crédito entenderam que precisavam fazer algo para mudar aquela situação de dificuldade. E tentaram várias iniciativas e a evolução dessas iniciativas levou ao que hoje é o cooperativismo de crédito. Eles entenderam que ao invés de praticar a filantropia ou assistencialismo, o melhor era financiar as pessoas para que elas próprias promovessem o seu desenvolvimento. Então, ao invés de dar, financiar. E esse é o modelo que veio para cá também, trazido pelo padre Theodor Amstadt em 1902. Theodor Amstadt, lá da pioneira. E cada pessoa é parte deste empreendimento, é parte do Sicredi, né? Exato. É um cooperado. É um cooperado, isso. No país inteiro somos quase 7 milhões
de associados vinculados ao Sicredi. Aqui no Rio Grande do Sul são 2.300.000 associados, é um número bastante grande, um número que nos orgulha, né? Perante a população é um número bastante elevado. E são pessoas que escolhem o Sicredi ou escolhem uma cooperativa como instituição financeira. Eu costumo dizer que todos nós precisamos de uma instituição financeira. Nós temos duas opções, ou sermos clientes de um banco ou sermos donos da nossa própria instituição financeira, que no caso é uma cooperativa. Esses 7 milhões são donos. Exatamente, são donos do Sicredi hoje. E isso é um diferencial fundamental nesse processo. Tu começou em 92, né, no Sicredi? Isso, ingressei em 92, já era Nova Petrópolis? Nova Petrópolis, são 31 anos já de Sicredi. E depois veio para Porto Alegre quando se deu o salto para o meio urbano, né? Eu cheguei aqui em Porto Alegre em 2018, então são 5 anos agora atuando junto à Central. E antes disso sempre atuava em cooperativa singular, como a gente chama, na cooperativa que tem o contato direto com o associado. Aqui em Porto Alegre, a história da cooperativa ela é bastante longeva também. É uma cooperativa fundada em 1925 e ela está prestes a completar o seu centenário, mas filiada ao sistema Sicredi desde 97. Então, uma história mais recente do Sicredi, justamente no meio urbano, justamente porque a essência, né, a história era muito vinculada ao agro do Rio Grande do Sul e também de outros estados. O estado tem 41% do PIB hoje está fundado justamente no agro, né? Isso mostra realmente a adesão que tem ao cooperativismo nesse processo, né? Exato, em nível nacional 26% do PIB é agro e aqui 40%. Nós somos um dos poucos estados que tem 40% do PIB oriundo do agronegócio. Então, ser uma instituição financeira líder no agro, ou forte no agro, tanto no Rio Grande do Sul como no país, nos enche de orgulho, porque o país é um país vinculado. Eu sempre digo que as últimas 2 décadas o agro segurou o PIB do país. Exato. Né? Em função das crises, as intercorrências, a globalização toda, né? O país exporta muito grão também, né? Então o país acabou tendo seu PIB suportado pelo agro nesse processo todo, né? E isso é fundamental. Agora, o Sicredi não é só uma agência no município, né? A filosofia é diferenciada. Tem uma relação com a comunidade, né, Márcio? Acho que tem uma reflexão interessante, que é o seguinte: o Sicredi é uma instituição financeira que também tem produtos e serviços. Sim. A gente faz tantas coisas no dia a dia, programas sociais, educacionais, culturais, preocupação com saúde, com segurança. São várias as pautas que a gente conduz nos mais diversos municípios, sempre olhando aquilo que naquele município faz mais sentido. Eu diria que essa é uma das grandes vantagens de uma cooperativa, é o olhar local. Não é uma gestão que seja a partir de Porto Alegre, que busca entender o estado inteiro. Não, é uma gestão lá de cada região do estado, verificando o que faz mais sentido. Quando a gente fala da questão... Ou seja, respeita a economia local, os meios de produção local, a comunidade. Isso, e potencializa aquilo que cada região tem de melhor. Se a vocação for, como é a Serra Gaúcha, o turismo, a atuação da cooperativa será muito voltada ao turismo. Se for para o agro, a vocação daquela região, o Sicredi será muito forte no agro, né? Então, é olhar a individualidade do município e trabalhar ele da melhor forma possível. Quantas regionais tem hoje no estado do Rio Grande do Sul? São 38 cooperativas hoje. 38 cooperativas. Isso, exatamente. Então, 38 sedes de cooperativas espalhadas pelo estado e cada uma dessas regionais, essas 38, tem uma quantidade de municípios que é de sua responsabilidade. Geralmente os municípios limítrofes àquela sede, pegando o exemplo, a cooperativa de Alegrete tem uma série de municípios próximos a si, e isso que fazem parte da cooperativa. Agora, como é que é treinado o gerente do Sicredi para atender essa região, para atender aquela comunidade? Essa é uma questão bem interessante. Porque ele é diferenciado, né? Ele tem que ser diferenciado. E como é uma soma de partes, se nós olharmos o Sicredi, é uma soma de 105 empresas em nível nacional, e cada uma dessas empresas escolheu voluntariamente usar a marca Sicredi. Poderia ser uma outra vinculada a algum outro sistema. Mas ao decidir pelo Sicredi, tem uma série de fatores que fazem parte do dossiê, eu diria assim. O uso da marca, o uso de produtos e serviços, a tecnologia. E o treinamento não é algo que possa ser imposto, mas acaba sendo uma coisa muito natural. A gente chama isso do jeito Sicredi de ser. Parece que é como se o colaborador, ao ingressar no Sicredi, ele receba uma injeção, né? E nas suas veias passe a correr o sangue verde, como a gente diz, que é o sangue do Sicredi. Isso faz com que todas as partes do país, o atendimento seja muito parecido
Isso é uma das coisas que também nos orgulha. As agências de fora do estado têm a mesma filosofia? Também a mesma filosofia que aqui. E elas recebem um monitoramento? Como é que é feito isso? As instituições financeiras todas são reguladas e fiscalizadas pelo Banco Central. Sim. Então existe uma série de normativos que as cooperativas seguem. As próprias centrais, que é no caso onde eu atuo, tem um papel de supervisão também. Então existe uma proximidade, esse olhar de auditoria, de fiscalização é muito forte no Sicredi. Felizmente nós não temos surpresas, né? Temos aí somente coisas boas a comemorar sempre. Mas existe sim uma proximidade, um acompanhamento, uma orientação para as cooperativas, mas muito mais uma orientação em nível estratégico, mostrando as oportunidades que existem, isso, do que necessariamente pelo controle, porque essa é uma etapa, diria assim, já passada, né, do aprendizado, e hoje a gente consegue que as cooperativas de fato olhem para frente, né? O que nós temos de oportunidade, como é que nós podemos desenvolver ainda mais cada região do país ou do Rio Grande do Sul. Quem faz isso é a sede nacional, que fica em Porto Alegre? Também a sede nacional tem um papel nesse sentido de analisar o mercado, propor caminhos, né? E a central também tem esse papel de olhar localmente o que faz sentido nos seus estados da sua atuação. A gente está recebendo o Márcio Porte contando um pouco da história do nosso Sicredi, que é parte do nosso Rio Grande que dá certo, 120 anos. Vamos falar um pouquinho de futuro no próximo bloco. Você fica conosco, o Rio Grande que dá certo faz um breve intervalo, já retornamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Márcio Porte, presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, contando um pouco desses 120 anos do Sicredi. Vamos falar um pouquinho agora do resultado do Sicredi em 2022. Eu acho que foi um crescimento de 10% ou um pouco mais, né? Que comparado com o país e nas circunstâncias que estava em meia eleição, é algo a ser comemorado, né, Márcio? Exato. Nós temos tido, felizmente, um crescimento muito grande nos últimos 20 anos, eu diria, e crescimento muito acima do PIB do país, que é o nosso parâmetro de comparação, mas as cooperativas têm conquistado um importante espaço de participação no mercado e crescendo 20%, 30%, durante a pandemia chegamos a crescer 50% em um único ano. E 2020, 21? Isso, 20 e 21. Não só no Rio Grande do Sul, mas nos demais estados também, então um crescimento muito forte. E talvez a pandemia tenha trazido para muitas pessoas a reflexão sobre aquilo que o Sicredi tem como diferencial, que é o relacionamento, a proximidade, a preocupação com as pessoas. E em várias ocasiões a gente ouviu relatos das pessoas dizendo, puxa vida, agora eu percebi o diferencial que o Sicredi traz para uma região. Nós tivemos aí só durante a pandemia, foram 20 milhões de reais doados para hospitais do Rio Grande do Sul para o enfrentamento do Covid. Então, são diferenciais. Atuou diretamente, né? Diretamente, para mitigar. Exatamente. E isso fez com que a percepção das pessoas sobre o trabalho do Sicredi tenha aumentado ainda mais. Então, com isso, nós estamos mantendo aí um ciclo de crescimento grande, já como eu disse, aí cerca de 20 anos. E também foi o mesmo em 2022. Crescemos aí em vários indicadores, 25%, 30% ao ano, num momento em que o país praticamente não cresce. Sim, cheio de incertezas, com dificuldades, né, nesses processos todos, né? A vinda para o meio urbano foi um determinado momento, isso já tem 10 anos, creio eu, né, a vinda para o meio urbano. Era um grande desafio à época, disputar com outros players já acostumado com o ambiente. Qual é a avaliação que faz hoje do Sicredi no meio urbano, capital, região metropolitana? Bom, o ingresso, de fato, a origem, como a gente falou, foi no rural. No rural. E são agora 20 anos, desde 2003, que a legislação facultou que as cooperativas atuassem também no meio urbano. O Sicredi já era forte no rural, fazia muito bem rural, assim como ainda mantém hoje. E o ingresso no meio urbano, ele foi desafiador naquele primeiro momento, faltavam ferramentas, conhecimento, conhecer uma pessoa jurídica, conceder crédito. A pessoa jurídica é muito diferente do agro, diferente, né? A sazonalidade é diferente. Tem que conhecer as empresas do bairro, né? Eu lembro que tinha uma agência na Tristeza, outra lá na Cavalhada, né? Então, porque eu moro na Zona Sul, né? E tinham outras espalhadas pela capital. Né? E hoje, passados esses 20 anos, o Sicredi tem uma grande força na micro, pequena e média empresa. Temos uma parceria muito forte com o Sebrae, fazemos várias capacitações para empresários e temos avançado muito bem em grandes centros, como é o caso aqui em Porto Alegre, as grandes cidades do Rio Grande do Sul, no interior do estado também, junto a micro e pequenas empresas, também uma atuação muito expressiva, né? Algo que nos orgulha, porque uma das coisas que nós defendemos no Sicredi é o desenvolvimento local e regional.
E quem é que promove esse desenvolvimento? É o comércio local. Sim. No caso da cidade, é o comércio dos bairros. Muitas vezes, como Porto Alegre, cada bairro tem a sua personalidade e o seu comércio. Isso. E uma coisa que a gente para pouco para refletir é sobre a importância do comércio local. Durante a pandemia, foi muito fácil comprar pela internet. Só que comprar pela internet desmerece o comércio da própria região. E o Sicredi trabalhou muito forte naquele momento, uma pauta que já é antiga, não foi só da pandemia, de valorizar o comércio local, fortalecer o emprego, fortalecer as empresas da própria região. Isso que a gente faz muito com as micro e pequenas empresas, de valorizar o que elas fazem, mostrar o papel de cada uma delas, quais são os produtos bons, como é que a gente pode alavancar ainda mais. Tem uma reflexão que eu costumo fazer, comparando um banco digital com uma instituição financeira física e digital. O Sicredi é físico e digital. Tem os dois. Uma instituição, um banco digital, a gente baixa o aplicativo e escolhe o que eu quero. Eu quero uma aplicação, eu quero fazer um empréstimo, eu quero contratar um cartão. Já uma instituição financeira como o Sicredi, que tem o físico e o digital, as pessoas escolhem o digital para o dia a dia, para as coisas básicas, mas quando tem alguma dúvida, seja ela sobre expansão, como é que eu evoluo nos meus negócios, a pessoa sabe quem é o gerente a quem ela pode recorrer. Se precisar de ir na agência, a agência existe. Existe fisicamente. Exato. E muitas vezes o próprio associado ele tem o WhatsApp do seu gerente. Ele sabe quem é a pessoa que lhe atende no dia a dia, se precisar recorrer ao atendimento Ele pode presencial. mandar uma mensagem, pode ligar, pode conversar. Exatamente. A ideia. E isso é um diferencial muito importante, né? Agora, com a vinda para o meio urbano, também houve a explosão dos serviços digitais. E aí o Sicredi acabou migrando também para dentro do celular, onde boa parte na plataforma virtual são feitas as operações hoje, né? Exatamente. Foi uma adaptação do Sicredi também. Né? Isso. E hoje nós temos um número muito grande de novos associados pelos canais digitais. Então não é... As agências físicas ainda são importantes, Sim. Até porque em pequenos municípios ter ou não uma instituição financeira faz grande diferença, mas o digital dá muita velocidade. Ele permite um acesso a pessoas que antes não poderiam. E traz o público jovem também. Né? Também, o público jovem também. O cooperativado mais jovem, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Sempre dizem que o jovem ele prefere ir no dentista do que numa instituição financeira. Sim. Então nós temos aí a opção digital também para aqueles que não querem frequentar uma agência no dia a dia. Porque quantos de nós têm disponibilidade na sua agenda diária de trabalho ou de estudos, tem tempo disponível para ir numa agência bancária? E o aplicativo ele fornece. E o tempo é o valor máximo hoje em dia, né? Exato. O nosso maior valor é o que mais falta. É o que mais falta, é o tempo, né? Então ele tem que ser muito bem utilizado. Outra questão é que o Sicredi é indutor da economia do município, não é, Márcio? Né? Onde tem uma agência do Sicredi, aquilo acaba motivando a girar a economia daquele município, o crescimento daquela economia. Isso, essa é uma pauta que a gente fala muito para associados, para a comunidade. Uma instituição financeira local, ela capta recursos da região e ela reempresta na mesma região. A gente impede que o recurso vá para outra região do país, ou outro estado, ou até outro país. Né? Então o recurso ele permanece, digamos que eu e você moramos na mesma cidade, eu faço uma aplicação, você faz um empréstimo, o dinheiro permanece girando. Quando uma instituição financeira que atua em vários países, eu aplico um recurso, é possível que ela leve esse recurso, inclusive, para outro centro. Isso. É como se fosse um caixa único no outro centro. Exatamente. Não existe um interesse genuíno de emprestar e desenvolver a própria região. Isso aí. E isso é importante, porque todas depois interligadas cresce o Estado. Isso. Né? Nesse processo tudo. No planejamento do Sicredi, qual é o espaço de expansão, digamos assim? Outros estados ou municípios a mais? Bom, hoje a presença ela já é nacional, estamos aí em todo o território, mas não necessariamente em todos os municípios. Sim. São aí cerca de 1.700 municípios hoje com agências, então tem uma oportunidade de crescimento. O Sicredi é muito forte em pequenos e médios municípios, e aí nesse aspecto estamos aí em franca expansão no Pará, no Amazonas, Minas Gerais. lá para cima, aquela fronteira agrícola toda, né? No Nordeste, então tem vários estados ainda com um potencial muito grande de expansão. Somos muito fortes nos 3 estados do Sul e olhando o Centro-Oeste, mas temos oportunidades de crescimento ainda, e não crescimento por crescimento, oportunidades de levar o desenvolvimento para outras regiões do país, que eu acho que essa é a pauta principal. A gente fala muito na palavra prosperidade. O propósito do Sicredi é construirmos juntos uma sociedade mais próspera.
Não é a meta por crescer, por ter uma meta, e sim como é que a gente desenvolve os demais estados, né? Pensando aí da federação. E nós sabemos que a comparação do Rio Grande do Sul, eventualmente, com outros estados, nem sempre ela é igual. Sim. Nós temos a oportunidade de avançar. Porque tem matriz econômica diferente também. Isso, exatamente. E aí, como eu disse antes, como nós abordamos assuntos de interesse educacional, cultural, social, segurança, são várias as pautas. Não é apenas levar produtos e serviços, e sim outros projetos também, educacionais, empreendedorismo, levar junto com o Sicredi. Então, nós temos vários municípios do país ainda não atendidos. Em vários deles, nós estamos atendendo já por meios digitais, mas em muitos ainda cabe uma agência física. No momento em que os bancos muitas vezes fecham suas agências físicas, o Sicredi aumenta a sua rede de atendimento e isso, os planos futuros são de manter o aumento de novas agências, até porque em vários municípios nós ainda não estamos presentes. Mas tem o caixa eletrônico, muitos deles, né? Também. Tem a agência automatizada, vamos dizer assim. Né? As facilidades do dia a dia. Embora hoje, cada vez menos, as pessoas usem dinheiro. Sim, usa o Pix ou o cartão de débito, no caso. Isso, exatamente. Ou o cartão por aproximação, também, como é o caso do Sicredi. Está tudo dentro do celular. Tudo celular. Todas as facilidades já estão no aplicativo do Sicredi. Exato. Né? Tudo disponível já. Se você quiser fazer um empréstimo no aplicativo aqui, se consegue. Tendo crédito pré-aprovado, a pessoa libera na hora. Isso a pessoa tendo um limite pré-aprovado no cartão, no final de semana ela consegue majorar o seu limite para fazer uma compra no cartão de crédito também, pegando como exemplo. Como é que está sendo o 2023? Porque a gente tem um cenário ainda um pouco indefinido, tem muita queixa em função a indústria está pressionando para derrubar juros, outros segmentos também, o Banco Central tem sido mais conservador, ortodoxo, a cooperativa consegue ter taxa melhor, consegue ter juro melhor. Como é que está vendo o ano de 2023? Bom, por enquanto tem se mostrado um ano de cautela para os tomadores de empréstimos. De fato, a gente tem percebido uma redução no ritmo de crescimento. Um aumento de inadimplência também acontece e justamente por essa indefinição ou as dúvidas que pairam, principalmente no empresariado. O agro também tem o seu peso, né? O fato de nós estarmos aí saindo de uma estiagem muito forte também impacta para o nosso estado. Então é um momento, eu diria assim, diferente, né? Acreditamos que a longo prazo, médio e longo prazo, o cenário ele é positivo, até porque é o agro que movimenta boa parte do Rio Grande do Sul. E o agro sempre cresce, o agro sempre nos dá notícias positivas e isso é muito bom. Então é um ano sim diferente, mas nem por isso nos tira a energia ou a vontade de continuar desenvolvendo e crescendo em cada região. E depois ali adiante nós temos alguns indicadores pequenos ainda de redução de inflação, mas quem sabe ali na próxima reunião, lá adiante, reduzir um pouco os juros, melhora o cenário, né, Márcio? Isso, exatamente. A gente sabe que o fato da taxa de juros estar elevada é de certa forma, o objetivo disso é reter, né, cuidar com o ritmo do crescimento da carteira de crédito para conter um pouco da economia. Então o juro alto ele contém o consumo. O passo seguinte, que deve acontecer até o final do ano, é justamente uma pequena queda na taxa de juros e aí a economia começa de novo a girar num ritmo um pouco mais tranquilo. Né? O Sicredi sentiu o impacto da estiagem? Sim. O fato de nós atuarmos muito forte no agro, né, fez com que o Sicredi esteja no meio da estiagem também. Boa parte das operações de crédito de custeio para os produtores tem seguro. O seguro rural ou um proagro, né, que é o termo técnico que também a gente usa, mas tem todo um público que tem custeio pecuário, que não tem seguro, ou eventualmente quem fez algum investimento para um maquinário ou uma máquina, esses também não estão amparados pelo seguro. Nós estamos ainda no momento de compasso de espera, aguardando algumas definições por parte do governo federal. Tem algumas coisas já desenhadas que possivelmente amenizem o impacto para os produtores. Talvez o desafio seja que nós estamos no terceiro ano da estiagem. E ela será cíclica, segundo os meteorologistas e os mapas. Nós vamos passar a conviver, como outras regiões já convivem, nós vamos conviver ela ano a ano. O Sicredi trabalha essa questão da irrigação, eu sei que já tem o crédito de irrigação há um bom tempo, mas trabalha ela de longo prazo, como é que vê isso? Nós temos falado bastante sobre a questão da irrigação e comparando ela com a energia solar. Anos atrás... Tivemos o boom agora da energia solar. Isso. Se voltarmos em 2015, o Sicredi talvez tenha sido um dos primeiros a falar de energia solar. E passamos, inclusive, a liderar a energia solar no Estado.
nós tivemos por 3 ou 4 anos seguidos o Sicredi financiando 40% de todas as instalações do Estado. E o que se fez na energia solar? Conhecemos o produto, entendemos a legislação, contratávamos muitas vezes palestrantes para levar para algum município, fazíamos contatos com fornecedores e apresentávamos para o associado já dizendo, olha, vale a pena. Então, a energia solar foi um case de sucesso. A nossa intenção é que, uma vez estando clareada mais a questão da irrigação, da reservação de água, como se diz, que o Sicredi também faça o mesmo que a gente aprendeu na energia solar, de estudar bem, entender bem, não só o produto, porque não é necessariamente o produto. A energia solar já tem o marco há algum tempo também, né? Isso, o marco legal. E quando a gente fala irrigação, o marco legal ele não é tão claro ainda. Tem a questão das licenças, né? Isso, as licenças ambientais. Então, a gente vê que é uma das questões de futuro, conversarmos mais sobre a irrigação. A gente pode pegar como exemplo a região de Goiás. Goiás tem uma característica, né, o Distrito Federal, que é a partir de abril para a chuva e a chuva retorna lá por setembro só. Sim. Então, todos os anos eles têm estiagem. Está naturalizado. Isso. Como é que eles lidam com ela? Com irrigação. Certo. Então, nós, aceitando que isso vai ser mais frequente aqui, podemos trabalhar melhor também. A gente está conversando com o Márcio Porte, presidente da Central Sul-Sudeste do Sicredi, contando essa história e apontando para o futuro. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o Márcio Porte, presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste. Márcio, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Bom, a economia do Rio Grande do Sul ela é bastante distribuída. Muitas vezes a gente acredita que as grandes cidades são um motor da economia, mas como falamos aqui, o agro representa 40% do PIB do Rio Grande. E o agro movimenta muito as economias regionais dos pequenos municípios. Então, qual é a visão de prosperidade para o Rio Grande do Sul? Conseguirmos, de fato, fortalecer a economia dos pequenos municípios, as regiões, as pequenas empresas, porque qualquer ciclo de retomada de economia, não que a gente esteja num momento de anticíclico, né? Mas qualquer crescimento da economia sempre inicia do interior. E o interior irradia e chega nas grandes cidades. Então, estimular o comércio local é um grande, não é desafio, é um grande caminho para fortalecermos o Rio Grande do Sul. Isso é fundamental. Agora, o poder público tem que entender um pouco mais como é que funciona a cooperativa e aplicar suas metas? Com certeza. Hoje nós já temos várias prefeituras que são, não associadas, mas que movimentam o Sicredi. Nós temos uma grande proximidade no Rio Grande do Sul com prefeituras, são várias folhas de pagamento já que o Sicredi faz de prefeituras, justamente por esse entendimento de vários prefeitos, no sentido de que o recurso movimentado com o Sicredi permanece na própria região. E isso faz com que o fortalecimento da economia aconteça naturalmente. Márcio Porte, presidente da Central Sul-Sudeste do Sicredi. O Sicredi é parte do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco e até uma próxima oportunidade. Parabéns por todo o trabalho e parabéns também a toda a equipe lá. Obrigado, Osiris. Obrigado pela presença conosco. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.